Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar sobre um assunto que muita gente tem comentado e que eu concordo em partes. Primeiro, que escola não leva a nada e que você não deve fazer a faculdade. Primeiro que assim, se você é da mentalidade do brasileiro dinheirista, aonde a formação, seja tanto de educação básica quanto de educação superior, ela tem como função ser uma chancela para você praticar determinada profissão. Então, assim, realmente, aí eu dou meu parecer a favor, porque de fato, se você for ver na maioria das grandes empresas, quem está no comando, isso tanto no Brasil quanto fora, são pessoas que têm formação de engenheiro, por exemplo. E assim, se você for usar exemplos como Mark Zuckerberg, ou Steve Jobs, ou Bill Gates, que não tiveram sua formação superior, eles têm uma bagagem cultural e um conhecimento enorme, perfeito? E eles fizeram o curso superior até quase o final. Então, assim, realmente pode-se dizer que eles não concluíram, mas tiveram a carga horária e os conhecimentos que uma faculdade pode promover. Perfeito? Então, assim, realmente, nesse caso, você vai ver que a maioria dos outros bilionários, já que estamos usando este padrão, tem formação universitária, certo? E algumas até inesperadas. Um exemplo disso é o George Soros, que ele ganhou dinheiro com capitalizações e é formado em filosofia, por exemplo. Mas assim, como eu disse, se você tiver essa mentalidade brasileira apenas de querer uma chancela para praticar uma profissão, aí realmente, talvez a educação mesmo não esteja a seu serviço. A educação básica, por exemplo, no Brasil é feita, isso tanto pública quanto privada, é feita com o objetivo de você responder uma prova, no caso em especial o Enem, e as provas que medem a eficiência da educação, né? As provas regionais, perfeito? Então, realmente, assim, definitivamente, realmente aí você perde. Mas que nem, por exemplo, em 2019 eu estava dando aula para um segundo ano e um dos alunos, ele já era causava problemas na escola, não ia bem na verdade, né? E aí ele largou para ser barbeiro e está muito bem hoje, 5 anos depois, mesmo assim, sem a formação do médio, certo? Bom, nenhuma escola brasileira, e como eu disse, para você ter a certificação, para ser barbeiro, você realmente não precisa, certo? Mas assim, como eu disse, como o objetivo, se você tiver esse objetivo de ser simplesmente uma chancela para uma prática profissional, então realmente aí não vai ter valor, certo? Porque você, por exemplo, eu sou formado em História e gosto de História contemporânea, e é um tema que quase eu nunca falo em sala de aula, certo? Ou seja, é uma coisa em si frustrante, mas é um assunto que eu debato com muita alegria. Quando eu digo História contemporânea, eu digo de 1850, por exemplo, até agora, certo?
Isso independente de ser uma história regional, seja da região da Indochina, ou seja do Brasil, ou seja da Europa. Eu gosto de toda essa formação. E é claro que eu também sei que ela volta para, por exemplo, para origens que vão além desses 1850, certo? Enfim, e ela tem de conversar com ele, certo? Então, assim, como eu digo, se vocês façam sim uma universidade e façam de algo que lhe dá prazer. Se você gosta de matemática, de exatas, faça uma de física ou uma engenharia. E assim, eu digo isso porque você vai, como as universidades, elas têm um, um público mais diverso, enquanto você tem no seu ensino médio pessoas do seu bairro, na sua faixa de idade, na universidade você vai encontrar um público muito mais heterogêneo, certo? Por exemplo, você vai ter gente que está na sua segunda graduação, você vai ter gente que também está começando, mas vem, sei lá, de outro estado, de outra cidade. Tem gente que trabalha e estuda. Então, assim, eu não vou pormenorizar, mas assim, é um ambiente muito diverso, é um ambiente muito rico. E quando eu digo isso, é claro, eu especifico que é a escola presencial. A escola, o ensino à distância, ele só tem essa função. Se você precisar da chancela, que é o certificado que você é apto para exercer tal profissão, aí realmente vá para o EAD, certo? Porque, por exemplo, para aprender uma língua, você precisa estar em contato com ela. Ela não pode se tornar algo teórico, algo abstrato. Você tem que ir e ler ela, certo? E escrever ela, falar ela. É por isso que, por exemplo, para os orientais é difícil entender as nossas letras, porque o P, B, Q e são praticamente o mesmo algarismo. E a gente pensa, nossa, a letra deles é diferente. Realmente, se você não souber lidar o valor com o símbolo e o símbolo com... então realmente fica complicado. Então por isso que eu digo que, assim, numa faculdade, se você faça, vá lá e faça o que você gosta mesmo. Assim, agora, se você realmente quer uma chancela profissional, aí se você faz uma Unisque na EAD. Mas se você quiser realmente elevar seu espírito, certo? Eu sei que tem gente que vai atrasar, com essa mentalidade que eu estou dizendo, vai atrasar o seu pensamento, o sonho de fazer faculdade, de se formar, de se engajar nessa área que você gosta. Mas assim, eu digo, faz parte do ambiente heterogêneo, certo? Que é a sala de aula universitária, entendeu? Se você for pensar que tá tudo em tutoriais do YouTube, tá tudo em alguém já resumiu as conversas, você vai ficar realmente limitado no baixo nível dos outros, e você vai estar nivelado na minoria. Então, assim, quando você reclama, o Brasil tá tal coisa, o Brasil tá disforme, o Brasil é feio, chato e bobo, mas o que você está fazendo de diferente? Está o quê? Concordando com quem está concordando com simplesmente a razão de ser. E quando eu digo isso, não é para você ser apesar de esse canal ser realmente separatista, mas assim, não estou dizendo para você se formar como alguém que acha que o problema é o Brasil, ou se for ser um liquidador do Brasil, ou um salvador.
mas alguém que consegue pensar, que recebeu estímulos diferentes, contraditórios, certo? As inteligências artificiais, por exemplo, elas só vão te dizer sims. E se for um não, é um não, porém muito suavizado, entendeu? Certo? E mesmo assim elas ainda correm o risco de te expor, certo? Então, assim, falam de inteligência artificial geral, que seria do nível médio humano. O que eu posso dizer é que, assim, a inteligência e a capacidade de reflexão é um exercício também. É um exercício. O Clóvis de Barros falou isso. Você vai errar, você naquele vídeo que ele fala que você não tem brilho, você não vai conseguir, mas só vai conseguir se esforçar. Realmente, você só vai conseguir se dar bem numa coisa se dedicando, tendo interesse e não pensando só na parte financeira, certo? Então façam faculdade presencial, independente de ser particular ou pública. O importante é façam, mas façam para se levar como indivíduos. Perfeito? Não é uma questão de, como eu digo, se você for pensar na mega questão pecuniária, financeira, então assim, realmente, faz numa Unisquina qualquer e aí vai preencher currículo. Porque assim, o que eu digo você vai ter a diferença de um professor diferenciado, até você vai estabelecer até uma rede de contatos, seja para futuramente, entendeu? Não pense só na questão financeira, pense na questão de você como um ser humano melhor. E não, claro, para revolucionar o mundo, mas pelo seu próprio bem-estar, certo? Obrigado e tentem ser felizes.